Meus irmãos, convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 18. Atos 18, nós leremos a partir do versículo 24 em diante. Atos 18, a partir do verso 24, assim diz a palavra de Deus. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nos encontramos diante de responsabilidades gigantescas, onde as nossas forças são insuficientes e a nossa mente não consegue nem ao menos determinar quais serão os próximos passos. E talvez assim nós nos encontremos diante do dever tão grande, da responsabilidade tão gigante que foi dada pelo Senhor Jesus à sua igreja, de sermos suas testemunhas até os confins da terra. Até os confins da terra. E uma grande e boa notícia é que, para o nosso alívio, essa missão, ela não é somente minha, não é somente sua, mas ela é toda nossa. A missão dada por Cristo à sua igreja. E, portanto, uma missão que envolve cooperação. Essa palavra é muito importante. Cooperadores que se unem em auxílio mútuo, em empenho único nesta missão. Se existiu alguém que entendeu esse aspecto da missão dada por Cristo, esse foi o apóstolo Paulo. O maior missionário da igreja que, mesmo sendo esse apóstolo escolhido pelo Senhor, ele reconhecia que era também apenas mais um trabalhador. Segundo ele mesmo afirma em sua primeira carta aos Coríntios, no serviço a Deus somos cooperadores. Somos todos cooperadores. Assim Paulo falou sobre si, ele mostrou isso e falava com seus irmãos a respeito disso. Ele usava e falava com Priscila e Áquila que eles eram cooperadores de Jesus Cristo. Urbano, outro cooperador de Paulo, também foi reconhecido assim. Timóteo, chamado de nosso irmão, ministro de Deus. O nobre Epafrodito, que estava disposto a dar a sua própria vida para servir Paulo em cadeia. Evódia e Síntique, mulheres que são consideradas por Paulo como trabalhadoras, como cooperadoras, lá em Filipenses. Essas, dentre muitas outras pessoas, foram reconhecidas dentro da vida de Paulo e tornaram o seu ministério um colegiado, um verdadeiro colegiado. Uma irmandade e uma unidade que originaram esse estado de cooperadores. E não somente entre si, mas cooperadores de Deus na obra do Senhor. E nós, meus irmãos, mesmo separados pelo tempo, estamos unidos a esses irmãos do passado. Estamos juntos deles por essa missão, neste trabalho, na pregação, na proclamação do reino de Deus, que não pode cessar de forma alguma. E é então hoje nós, diante desse tamanho desafio que nos é colocado diariamente pelo Senhor Jesus Cristo,
nós olhamos para esse universo de trabalhadores do passado e olhamos para esse texto e vemos um deles, um dos grandes cooperadores do Evangelho, que ganha muito destaque em Atos, e o seu nome é Apolo. Um homem que, mesmo descrito em poucos versos, como nós temos aqui, esse pequeno registro já mostra que ele foi muito precioso para a obra, e ele nos dá lições importantíssimas. Então, meus irmãos, nós veremos hoje como nós devemos executar, como nós devemos ser cooperadores do Evangelho, fiéis cooperadores. E para isso nós precisamos exceder a mera habilidade, nós precisamos exercitar a precisão e nós precisamos sempre executar com disposição, fazer com disposição a obra do Senhor. Mas antes de nós entrarmos nesse texto e observarmos essas lições tão importantes e preciosas, nós precisamos entender um pouco melhor como esse relato se encaixa dentro do livro de Atos. Se nós considerarmos que Lucas está falando aqui sobre o estabelecimento da igreja, a fundamentação da igreja de Cristo, se nós observarmos isso, nós perceberemos que no desenvolvimento ele está descrevendo a expansão do reino de Deus. Ele está enfatizando a importância da cooperação, dos irmãos estarem juntos para que esse avanço acontecesse. Que não houve nenhum avanço, nenhum passo foi dado sozinho. O Evangelho só penetrou mais nos confins da terra porque pessoas se uniram, porque pessoas estavam juntas lutando pela causa, pela fé evangélica. E esse trabalho caracterizado fundamentalmente pela pregação fiel da palavra. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que Lucas, ele quer descortinar a história. Ele quer nos ensinar que Deus operou através da cooperação da sua igreja, para expandir os seus horizontes, os horizontes do seu reino. E ele está dizendo que não existiu avanço sem esse elemento da cooperação. Um avanço que fez com que o Evangelho chegasse a grandes centros comerciais, a grandes centros intelectuais que nós veremos nesse texto, como Éfeso, Corinto, Alexandria. Essas eram grandes cidades que o Evangelho chegou exatamente por causa dessa cooperação, porque Deus quer cooperadores. Dessa forma, o nosso texto ele se desenvolve e nos mostra exatamente isso, que um fiel cooperador, um fiel pregador, ele excede a mera habilidade. Versículo 24 e 25. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Quem é Apolo? É precisamente essa pergunta que os versículos 24 e 25 querem responder. O texto está basicamente fazendo uma das formas mais claras de você falar de alguém. Ele está fazendo uma lista. Ele está listando várias e várias características sobre esse cooperador do Evangelho, que é Apolo. E uma das primeiras características dele era a sua etnia. Nós vemos que ele era um judeu. Um homem que provavelmente veio de uma comunidade de judeus, não lá propriamente de Israel, mas judeus helenizados, judeus que estavam fora do território de Israel. Prova disso é o seu próprio nome. O nome dele é Apolo. E esse nome não é um nome característico do povo de Israel. Esse é um nome próprio do Egito. E fica muito claro na continuação do texto que essa é a sua segunda característica. Nós vemos exatamente que ele vem de Alexandria. Ele tem essa nacionalidade. E para nós isso talvez não queira dizer muita coisa, saber que ele vem de Alexandria. Mas para os primeiros leitores de Atos isso faz toda a diferença. Porque Alexandria era a segunda maior cidade do Império Romano. Uma potência muito grande, principalmente no quesito educação.
Em Alexandria existiam oportunidades educacionais, uma rede de ensino toda completa, razão de ser chamada inclusive de Nova Atenas, por sua filosofia tão bem desenvolvida que havia naquele local. Então, Alexandria é um lugar que, quando aparece na Escritura, que alguém vem de lá, isso deve encher os nossos olhos, deve mostrar que essa pessoa teve, pelo menos, grandes oportunidades educacionais. E não havia apenas uma família judia lá naquela cidade de Alexandria. Na verdade, havia uma colônia muito grande, cerca de 1 milhão de judeus viviam naquela cidade, naquele momento, naquela época. Essa cidade era uma cidade extraordinária. E essa também é uma das razões porque nós vemos aqui um homem tão extraordinário assim, cheio de habilidades, cheio de características tão grandes, de tanta curiosidade. E aí então nós vemos exatamente isso nas próximas características. A lista segue e a próxima característica é que ele é um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Assim, a terceira informação é que esse homem tem muita capacidade, uma capacidade tanto culta. Ele não era só inteligente, como também ele tinha muita facilidade para falar. Ele não só conhecia muito, como também sabia falar muito bem daquilo que ele conhecia. Ele deixava claro aquilo que era escuro. Ele era um homem profundamente conhecedor das Escrituras. Imaginem um grande mestre, um grande doutor. Esse homem era Apolo, cheio de conhecimento, com uma oratória impecável, polida por toda aquela estrutura da cidade de Alexandria. Todas essas habilidades de eloquência de Apolo são aplicadas quando ele fazia uso das Escrituras. Ele usava tudo que ele tinha para falar da Bíblia, para falar de Jesus. Assim, o texto nos informa que Apolo tinha uma pregação convincente e uma pregação extremamente profunda dentro daquilo que a palavra de Deus expunha. Meus irmãos, Lucas faz um retrato aqui de um homem curiosíssimo. Todas essas listas nos falam de habilidades assim grandiosas. Tanto na fala quanto no conhecimento, esse homem se coloca como alguém muito proveitoso, alguém que tinha muito a acrescentar ao reino de Deus. Entretanto, no versículo 24, nós não temos nenhuma prova de que Apolo era um homem cristão. E por isso muitos estudiosos fazem essa pergunta: será que Apolo era realmente um crente? E nós podemos afirmar que sim. A maioria dos estudiosos, inclusive, afirma que sim. Apesar dele ter uma manchinha dentro de tudo aquilo que ele expunha, ele tinha uma mancha muito séria que precisava ser tratada. Ainda assim, o texto narra ele como um crente em Cristo. E nós vemos isso no versículo 25. O versículo 24 não nos diz que ele era crente, mas o 25 deixa e reafirma isso muito claramente. Olhem só. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Lucas aqui nos dá 3 informações preciosas que afirmam que ele é crente. Primeiro, é dito que ele foi ensinado continuamente no caminho do Senhor, ou seja, ele teve um ensinamento progressivo, contínuo, frequente, sobre qual era o caminho do Senhor. E essa expressão, caminho do Senhor, é usada por Lucas apenas para crentes em Cristo. Apenas para crentes. Mas nós temos também outra informação, que Apolo era um homem fervoroso de espírito, ou no espírito. E aqui, uma tradução possível e própria é que ele tinha a habitação do Santo Espírito. Portanto, ele era um crente. O Espírito de Deus dirigia os seus passos, capacitava ele a pregar o Evangelho. E por fim, Lucas completa essa descrição tão positiva, dizendo que esse homem ensina com precisão a respeito de Jesus. E isso insiste que Apolo ele recebeu um ensino do Evangelho. Ele pregava a Cristo. Ele era um homem que realmente entendia o que ele estava falando. E provavelmente ele era um comerciante itinerante. Ele ia de cidade em cidade,
vendendo as suas coisas, e aí então, ao mesmo tempo, ele semeava o evangelho. E ele fazia isso com precisão, o texto deixa isso muito claro. Entretanto, nem tudo em Apolo eram flores, como eu já disse. Existia uma restrição, uma dificuldade na sua fala tão bonita. Ele era muito eloquente, mas existia algo que colocava em xeque toda a sua fala, toda a sua pregação, quando o assunto era o batismo. Veja como o batismo é tratado aqui como algo muitíssimo sério. O texto diz que Apolo conhecia apenas o batismo de João Batista. Portanto, apesar do texto tratar ele como um grande pregador, eloquente, inteligente, ainda assim também fica clara a sua deficiência, muito séria, pois ele não tinha conhecimento de um dos pilares da fé cristã. E por isso, então, os ouvidos atentos de Priscila e Áquila são acionados diante dessa manchinha. E aí, então, eles entram em ação. No versículo 26. Mas antes de entrar na solução do problema de Apolo, nós temos nessas qualidades e nessa dificuldade uma lição a ser aprendida. Essa lição é sobre o perfil do cooperador do Evangelho. Um perfil que pode, por vezes, ser repleto de qualidades, repleto de talentos, como Apolo, eloquência, erudição. Entretanto, nenhuma dessas qualidades é obrigatória. Ou faz um cooperador valer mais do que outro, ou ser mais qualificado para trabalhar na seara. Nada disso faz. Você pode ter dificuldade em falar em público, como Apolo não tinha. Ele falava muito bem, mas isso não deve te impedir de pregar o Evangelho de forma alguma, de cooperar para o reino de Deus. O que realmente desqualifica alguém, o que tira alguém do pálio, é ser infiel ao Evangelho, é ter uma mancha. Você pode ser o maior orador e ser o maior conhecedor do Antigo Testamento, do Novo Testamento, pode falar com muita propriedade, com muita precisão, mas se em um ponto você falha, você ainda não está totalmente preparado. Você precisa voltar para a sala de aula, como Apolo fez, voltou para a sala de aula, diante dos pés de Priscila e Áquila. Portanto, meus irmãos, nenhuma qualidade ou capacidade justifica a infidelidade ao Santo Evangelho, a um dos pilares da fé cristã. Se nós desejamos nos esforçar como cooperadores na pregação do Evangelho, o elemento essencial, fundamental, é a fidelidade. Devemos pregar a palavra sendo oportuno ou não. Isso sim é indispensável. Portanto, meus irmãos, Deus nos dá dons, nos dá talentos diferentes, distintos, para servi-lo, para servir o seu reino, mas Ele chamou todos nós para proclamar as boas novas do seu Evangelho e cabe a nós todos respondermos com fidelidade. Sejamos cooperadores fiéis. Agora, continuando o texto, já que nós vimos que um verdadeiro cooperador precisa exceder a mera habilidade, nós veremos que também um verdadeiro cooperador deve exercitar a precisão, deve se capacitar. Versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Meus irmãos, os versos anteriores nos apresentaram a pessoa de Apolo. Como eu disse, lá nós temos uma lista de características. Nós sabemos como ele falava, o que ele falava, que ele era um pregador itinerante. E então, quando ele chega em Éfeso, não foi diferente. Ele começa a pregar o Evangelho. E ele começa em uma sinagoga. E se nós lembrarmos, Priscila e Áquila foram discípulos do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo sempre começava pela sinagoga. E aí, então, nesse elemento, nós encontramos o encontro de Priscila e Áquila, discípulos do apóstolo Paulo, e Apolo, que vinha de Alexandria. E aí, então, a pregação tão eloquente, tão poderosa do Apolo chega aos ouvidos desse casal que fora tão bem preparado pelo apóstolo Paulo. E aí, então, eles detectam
que ele era, sim, um elemento fundamental, uma pessoa, um cooperador indispensável no Evangelho, um crente, como o texto afirma, mas ele precisava ser ensinado. Ele precisava voltar e ser discípulo antes de fazer discípulos. E aí, então, imaginem o papel de Priscila e Áquila aqui. Eles veem esse homem cheio de sabedoria, cheio de eloquência, falando tão bem, e eles eram construtores de tendas, pessoas humildes, mas eles precisavam, por causa da fidelidade do Evangelho, agir, chegar e confrontar essa situação. O que você faria numa situação dessas? A resposta é difícil, não é? Confrontar alguém assim, cheio de talentos, como um doutor, como era Apolo. Mas eu gostaria de contar uma história aos irmãos. Na época da Reforma na Inglaterra, havia um homem parecido com Apolo. O nome dele era Hugh Latimer. Não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome dele. Ele era um homem muito sábio, ele era um homem muito inteligente. Ele conhecia profundamente a Bíblia. Sabia falar com eloquência, expunha coisas muito difíceis de forma muito fácil. E como resultado, ele teve uma influência considerável na igreja, principalmente porque ele era um grande bispo católico. E aqui nós encontramos a manchinha desse homem. Ele não era um verdadeiro crente em Cristo, diferente de Apolo, que realmente era. Ele precisava nascer de novo, esse homem. Ele não havia conhecido o Evangelho. E então ele achava que o caminho para ser salvo eram as boas obras. E isso diferente de Apolo. Mas nesse tempo também havia um jovem monge chamado Bilney. Esse jovem, humilde, trabalhador, ele tinha pouca instrução, mas ele pensava e dizia consigo mesmo: se esse doutor, se esse homem tão sábio e eloquente se convertesse, se ele realmente se voltasse e pregasse o verdadeiro evangelho, ele seria indispensável para a seara. Ele seria um grande cooperador do evangelho aqui na Inglaterra. A reforma iria se expandir de forma assim muito grande. E aí então ele orou. E então ele teve uma ideia. Naquela época, os sacerdotes, os bispos da Igreja Católica, precisavam ouvir as confissões dos pecados dos seus ouvintes. E então, Bilney pegou na manga da batina dele e o levou até o confessionário. E ali ele confessou o Evangelho a esse grande homem eloquente, mesmo sendo humilde, mesmo sendo uma pessoa simples. Ele pregou e falou o Evangelho para esse homem. E aí então Deus o usou, converteu esse homem. E aí então o Evangelho prosperou muito na Inglaterra, quando nós vemos a Reforma Inglesa. Usando este homem tão eloquente, usando este menino jovem que precisou confrontar um doutor, mas que era necessário. Guardadas as devidas proporções, nós podemos dizer que essas duas histórias mostram tanto um grande e corajoso amor, quanto a eficácia da verdade, o poder da verdade, o poder de esclarecer, o poder de transformar uma boca que antes falava coisas que não eram agradáveis, coisas infiéis até mesmo, agora em uma boca santa, que coopera para a pregação do Evangelho. Então o nosso texto diz, voltando a ele, que Priscila e Áquila tomaram-no consigo, tomaram Apolo com eles. E isso significa que eles, propositalmente, o levaram de canto. Eles não foram escandalosos, eles não chegaram alarmados. Não, eles pegaram de forma simples, o levaram para a sua, provavelmente, casa. Olhem só o cuidado deles com a vida desse homem. O levam para a sua casa e então o verbo que nós temos aqui é expuseram. Ou seja, isso mostra aqui de forma gradual, de forma contínua, não só uma tarde, não era uma conversinha que eles precisavam com Apolo, era algo que eles fizeram continuamente por muito tempo, que eles se esforçaram. Ou seja, eles fizeram de Apolo o seu discípulo. Ele estava sendo discipulado por esse casal. Vejam a importância do discipulado, a importância de se fazer discípulos, de treinar pessoas.
Assim, meus irmãos, através de Apolo, Priscila e Áquila, puderam executar com mais exatidão as palavras de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aquele homem alexandrino estava sendo discipulado por esse casal. Ali estava esse homem sendo orientado na sã doutrina e seria usado por Deus. Queridos, ser discípulo significa ser chamado para fazer discípulos. Novos discípulos, aprimorar discípulos. É claro que nós recebemos dons e exercemos diferentes ministérios, mas assim como nós todos somos discípulos do grande Mestre Jesus, também somos fazedores de novos discípulos para Ele. E fazer discípulos não é uma tarefa simples. Fazer discípulos não é apenas trazer uma pessoa domingo na igreja, apesar disso ser um grande passo, apesar disso ser muito importante, importantíssimo. Fazer discípulos significa nutrir continuamente almas, capacitar pessoas dia a dia. Significa, às vezes, abrir a sua casa. Significa gastar todo o seu tempo livre, todas as suas férias, toda a sua folga. Envolve muito e muito esforço. Não é diferente do que Priscila e Áquila precisaram fazer com Apolo. Essa era a missão deles, essa é a nossa missão hoje. Então eu te pergunto, onde está o seu Apolo? Ou, se você ainda não se acha preparado para ensinar, onde está o seu mestre? Onde está a seu Priscila, Áquila? Olhe o texto. Olhe para o texto. Você não vê aqui nenhuma forma de resistência, nenhum tipo de orgulho aqui do grande Apolo, o grande eloquente alexandrino, uma pessoa tão bem preparada. Nós não vemos orgulho, ele não se distancia deles. Na verdade, ele se recolhe. Ele reconhece de bom grado que precisa do auxílio, que precisa ser ensinado, que precisa de um mestre. Tudo isso, meus irmãos, revela a maravilhosa interdependência que existe no seio da igreja, a cooperação que deve existir entre nós, onde todos somos discípulos do grande Mestre Jesus e todos somos chamados a desenvolver, a fazer novos discípulos, uns com os outros, ensinando, exortando, para que a nossa pregação seja cada dia mais, não somente bonita, não eloquente, erudita, mas principalmente fiel a Deus. Assim nós vimos então que um verdadeiro cooperador do Evangelho deve exceder a mera habilidade. Ele deve exercitar a precisão. E por fim nós veremos que é necessário executar com disposição. Versículo 27 e 28. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Queridos, nos 2 últimos versos do nosso texto, nós vemos o resultado de todo o discipulado, de todo o treinamento que Priscila e Áquila fizeram. Nós vemos que o discipulado nunca é vão, nunca não produz frutos, ele sempre é muito rico, frutífero. Apolo, ele recebeu esse ensinamento em Éfeso, e o seu comportamento, o comportamento de todo aquele que é discípulo, naturalmente é fazer discípulos, e é isso que ele queria. Ele com toda a disposição quer. Olha só o que diz o versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia. O coração desse homem estava querendo fazer discípulos naquele local. E então esse chamado interno, o seu coração pegando fogo, recebe uma confirmação externa. A confirmação de uma carta que é enviada pelos seus irmãos até a Acaia para os discípulos provavelmente de Corinto, que estavam ali. E é muito interessante que, no grego aqui, a palavra animaram-no significa pressionar, significa dar aquele empurrão para a frente. Sabe quando alguém está indeciso? Não sei se eu faço ou não faço.
Geralmente nós vemos esse comportamento quando alguém vai fazer algo muito radical, não é? Por exemplo, aqueles esportes radicais, o bungee jumping, aqueles paraquedas, né? A pessoa tem que receber aquele empurrãozinho. E é mais ou menos isso que o texto está falando, que Apolo recebeu esse empurrão. Os discípulos Priscila e Áquila fizeram isso, mandaram essa carta e assim o empurraram para a Acaia, para que ele realmente estivesse ali. E ali então o evangelho fosse pregado. E essa carta indica também que Apolo se formou na escola. Ele realmente estava preparado, ele recebeu esse certificado de que agora ele está pronto para partir. Ele está preparado para usar toda a sua eloquência, toda a sua erudição, mas agora de forma fiel. Priscila e Áquila, nesse versículo 27, podem felizes ver como o seu esforço está sendo recompensado, como eles agora veem os frutos, como Apolo agora não precisa mais de rodinhas para dar as suas pedaladas, ele pode ir tranquilo. Então esses outros irmãos enviam essa carta com a plena convicção, ratificando que ele estava, Apolo, preparado mais do que nunca. Sendo assim, ele desejoso, encorajado, capacitado, recomendado, vai com toda a força até a Acaia. Uma viagem que, segundo o historiador Lucas, foi uma bênção gigantesca para os irmãos daquele local. A vida de Apolo foi usada profundamente por Deus. Ele encontra na Acaia corações verdadeiramente transformados pela graça de Deus, que estavam prontos, era um terreno que estava pronto para ser semeado, para ser capacitado, transformado, fortalecido. Os irmãos ali estavam enfrentando muita perseguição de judeus. E Apolo era o quê? Judeu. Ele era um grande conhecedor de Alexandria, ali dos grandes ensinos, e aí então ele foi usado profundamente. Deus o colocou no lugar certo, com o ensinamento certo, a preparação correta. Nesse último verso da nossa história, nós vemos que esse homem foi profundamente usado por Deus. Nós vemos que quando os judeus perseguiam os cristãos, Apolo se mostrava e então ele ia à frente e lutava pela fé evangélica, falava com toda erudição, com toda eloquência, e então os judeus começaram a ser salvos. Aqueles que perseguiram agora eram adoradores, eram agora cooperadores. Imaginem a felicidade desses irmãos da Acaia quando viram chegar Apolo, um homem que poderia finalmente representá-los, que tinha o conhecimento suficiente, o preparo, a eloquência que tanto eles precisavam. Que felicidade absoluta eles tiveram. Sem contar que ele também era de uma família judia e então ele tinha todo o Antigo Testamento na sua mão. Ele sim poderia responder aos judeus. Ele era a resposta às suas orações. Meus irmãos, a verdade que nós encontramos nesses versos é extremamente clara, muito clara. O exemplo de Apolo mostra os maravilhosos efeitos da cooperação, do discipulado na obra do Senhor, no reino. Nutrir discípulos nas verdades do Mestre Jesus faz com que o Senhor ganhe mais soldados, ganhe pessoas dispostas para ir até os confins da terra, seja aqui nos confins como nós temos, nos nossos bairros, na nossa cidade, ou até mesmo na China, como está o nosso irmão missionário João Marcos. Deus, ele faz isso. Essa é a obra dele através do discipulado. E ela é extremamente frutífera. E assim, meus irmãos, o nosso texto acaba. E nós vimos hoje que um verdadeiro cooperador do Evangelho, ele deve exceder a mera habilidade. Ele não precisa apenas ter habilidade para falar com inteligência, com forma, com método, mas ele precisa ter principalmente fidelidade. Mas também é necessário exercitar essa fidelidade, é necessário exercitar essa precisão, como nós vimos Priscila e Áquila fazendo com Apolo. E por fim, nós vemos a disposição de um homem que, assim que preparado, quer ardentemente fazer novos discípulos. Concluindo, meus irmãos, lendo recentemente um livro que fala sobre a nossa missão, que fala sobre fazer discípulos, foi-me apresentada uma crítica muito interessante, que eu não havia pensado ainda.
E a crítica desse livro é que muitas vezes nós pensamos muito nas estruturas, gastamos muito tempo pensando, gastamos muito tempo fortificando as estruturas e às vezes nos esquecemos do crescimento individual dos nossos irmãos. Ou seja, infelizmente nós muitas vezes pensamos mais em comissões, em estruturas, programas, atividades, levantamentos de fundos, e tudo isso é muito importante, tudo isso é necessário. A estrutura, ela é por onde a videira cresce, é por onde há o crescimento, mas ainda assim, a estrutura não nos deve fazer esquecer da verdade simples de fazer discípulos. Nós precisamos, meus irmãos, nutrir pessoas, buscar pessoas. Por isso nós precisamos pensar nessas duas coisas, nas estruturas, mas também com foco sempre na missão, nos discípulos. Sendo assim, eu te pergunto de forma muito objetiva, você talvez tenha muitos planos para esse ano, para servir a Deus, para cumprir o seu chamado, mas não pense tanto em como fazer, mas eu gostaria de perguntar agora a você especificamente em quem você está pensando. Você tem um nome em sua cabeça? Você tem um Apolo? Você tem Priscilas e Áquilas, mestres, que você está orando para que você cresça, para que você esteja pronto para fazer mais e mais discípulos? Não compliquemos o simples evangelho de Cristo. Você não precisa ser um orador eloquente, você não precisa ser um erudito, um doutor, como Apolo era, para pregar e falar sobre Cristo. Você precisa sim ser fiel. Isso é indispensável. E se você tiver qualquer dúvida, receio, se você consegue ter fidelidade, ter pureza, você deve buscar orar a Deus para que Ele levante cooperadores, para que trabalhadores deem os primeiros passos junto de você. E aí então você estará pronto um dia para ir para a Caia, talvez, para onde Deus desejar que você vá, e assim fazer discípulos, servindo como cooperador do Evangelho. Outra lição que pode ser retirada desse texto, e muito importante, é o nosso comportamento ao exortar e ao repreender um irmão, que às vezes está falho, às vezes é neófito, não conhece tão bem a fé. Muitas vezes, por motivos legítimos, defender a fé, por pensar no irmão, por buscar o crescimento da igreja, nós acabamos agindo sem sabedoria e às vezes até ofendemos algum irmão. E guardemos e apliquemos aqui o exemplo sábio de Priscila e Áquila, que levaram ao canto, que levaram para sua casa e de forma amorosa, fraterna, trataram. Os irmãos já pensaram que talvez você possa começar uma crítica com um convite? Convidar uma pessoa para ir na sua casa, abrir a sua casa, ou ir a um parque, um lugar público, tomar um café, orar, ensinar, aprimorar, discipular. Essa seria uma forma simples, profunda, de cumprir a nossa missão, que dada pelo Senhor Jesus. E uma vez que as deficiências de um irmão que nós discipulamos, que nós investimos, que nós nos esforçamos para que ele tenha mais fidelidade, uma vez que essas manchinhas cessem, nós encontraremos nele um cooperador, alguém que está do nosso lado, um irmão que poderá ser usado por Deus para que o Evangelho chegue não só na Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. Que Deus, Ele nos abençoe, nos guarde prontos para fazer essa missão.